se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Gruta do Centenário. A cidade de Candeias nunca teve muitos atrativos, exceto por uma fenda rochosa escondida nas colinas, conhecida como Gruta do Centenário. Diziam que ela só aparecia a cada 100 anos, quando o nevoeiro descia pesado e o sino da velha capela soava sozinho ao meio-dia. Ninguém sabia quem batia o sino, já que a capela fora interditada há décadas, após o padre enlouquecer e arrancar os próprios olhos. Naquela manhã, o nevoeiro chegou mais denso que o normal, engolindo as casas e as ruas como uma nuvem viva. O sino da capela soou. 3 badaladas secas, metálicas, reverberando na alma de quem ouvia. Era o sinal. Os moradores fecharam janelas, trancaram portas e fingiram não ter escutado nada. Mas Pedro, um jovem curioso e descrente, decidiu investigar o local. Ao se aproximar das colinas, Pedro notou que o ar parecia pesado, como se cada passo o puxasse para baixo. A vegetação ao redor da gruta estava seca, morta há muito tempo, como se algo sugasse a vida dali. Ele encontrou a entrada da caverna, uma rachadura estreita, pulsando uma luz pálida e azulada, como um coração doente batendo sob a terra. Ignorando o frio que subia por sua espinha, Pedro entrou. O ar no interior era espesso, abafado, e trazia um cheiro metálico e adocicado, como sangue coagulado. As paredes da gruta pareciam se mover levemente, pulsando junto à luz azul. Lá dentro, os sons do mundo desapareciam, não havia vento, nem pássaros, nem o som do próprio coração. Pedro caminhou lentamente, guiado apenas pela luz azul. A cada passo, escutava algo mais, um sussurro, uma risada abafada, palavras que não reconhecia. Quando olhou para trás, a entrada havia desaparecido. No lugar, apenas rocha sólida. Ele estava preso. Tentou gritar, mas sua voz morreu ao sair da garganta. Era como se o ar ali não permitisse sons humanos. A única resposta foi o eco distorcido de seus próprios pensamentos, multiplicados e devolvidos de forma grotesca. A gruta começava a revelar seu verdadeiro propósito. Em meio à escuridão, Pedro viu figuras desenhadas nas paredes, homens e mulheres com os olhos vazios, de mãos dadas, sendo tragados por uma boca imensa escavada na pedra. No centro, uma criança sorria. O mesmo sorriso que ele agora havia refletido nas sombras à sua frente. Pedro tentou recuar, mas seus pés pareciam colados ao chão. A sensação de estar sendo observado o envolvia por completo, como se centenas de olhos invisíveis o seguissem a cada respiração. As sombras à sua frente começaram a se mover, ganhando forma, como se a própria escuridão estivesse viva. Do fundo da gruta, surgiu uma figura alta e encapuzada, sem rosto, apenas um vazio girando em espiral onde deveria haver olhos e boca. Ela não andava, mas deslizava, como um pensamento ruim se aproximando sem que pudéssemos impedir. Quando chegou perto, levantou o braço e apontou para Pedro. Nesse gesto, tudo ao redor dele se dissolveu. As paredes viraram carne, o chão virou osso, e o teto da caverna pulsava como um pulmão. Pedro gritava, mas não produzia som. Dentro de sua mente, a figura falava com ele, numa língua esquecida e primitiva, feita de dor, culpa e memórias distorcidas. Imagens invadiram sua mente, aldeões se oferecendo à gruta em sacrifício, crianças sendo levadas pela névoa, padres enlouquecendo e arrancando a própria pele para não mais escutar o chamado. Ele viu o passado de Candeias, um passado enterrado por medo, não por esquecimento. A figura sussurrou uma promessa: quem entra na gruta do centenário jamais sai. Mas pode servir. Pedro entendeu, tarde demais, que a gruta não era um lugar, mas um ser. Antigo. Faminto. E ele havia sido chamado porque a próxima colheita de almas estava atrasada. Pedro tentou correr, mas o chão se abriu em centenas de pequenas bocas, todas mastigando nada, esperando sua carne. As paredes começaram a fechar, como costelas de uma besta aprisionando sua presa. A gruta ria. E a risada ecoava dentro dele. No último momento, Pedro viu algo no teto, um olho gigante, aberto, chorando lágrimas negras que caíam em seu rosto. Ao tocar sua pele,
Essas lágrimas lhe mostraram o futuro, ele se tornaria o próximo guardião da entrada, o novo chamado da próxima geração. Seu destino estava selado. A figura encapuzada se dissolveu em cinzas, e Pedro caiu de joelhos. Sua mente estava fragmentada, quebrada como um espelho jogado ao chão. E a gruta cantava. Cantava uma canção que ninguém fora dela jamais ouviria. Enquanto isso, na superfície, o desaparecimento de Pedro causava alvoroço. Alguns jovens tentaram procurá-lo, mas voltaram apavorados, dizendo que a colina parecia viva e que o caminho os levava sempre de volta ao início. Outros preferiram ignorar o sumiço, como era de costume. Afinal, sempre desaparecia alguém quando o nevoeiro chegava. Dona Gertrudes, a mulher mais velha da vila, sabia a verdade. Guardava consigo um diário antigo, escrito por sua avó, onde descrevia um ritual sombrio para impedir que a gruta despertasse. Mas o ritual exigia um sacrifício, e ninguém estava mais disposto a pagar esse preço. Ela sabia, o ciclo havia recomeçado. O sino da capela voltou a soar, agora todos os dias ao meio-dia. Cada badalada ecoava com mais força, fazendo os espelhos racharem e os cães uivarem. Era como se a vila inteira estivesse sendo vigiada, julgada. Alguns começaram a ver Pedro à noite, parado na beira da estrada, com os olhos brilhando em azul e um sorriso torto no rosto. As crianças pararam de dormir. Diziam que Pedro as chamava em sonhos, prometendo mostrar a luz bonita da caverna. Uma delas desapareceu. Depois outra. A polícia local alegou que eram apenas fugas. Mas as mães sabiam que não era isso. Sentiam um frio na alma cada vez que a neblina surgia. Dona Gertrudes tentou realizar o ritual sozinha. Na calada da noite, acendeu as velas negras e leu os versos proibidos. Mas antes que pudesse terminar, sentiu uma mão em seu ombro. Era Pedro. Ou algo que usava seu rosto. Ela morreu naquela noite. Seu corpo foi encontrado com a boca cheia de terra e o olhar apavorado. A vila mergulhou em pânico. Padres foram chamados, mas se recusaram a entrar na capela. Os sinos agora tocavam sozinhos, mesmo com as cordas cortadas. Ninguém mais ousava sair de casa após o pôr do sol. A gruta estava viva, e sua fome crescia. E no centro da praça, surgiram rachaduras no chão. Delas, uma luz azul começou a brilhar, fraca no início. Mas cada vez mais intensa. A gruta estava crescendo. E em breve, não seria apenas um lugar escondido entre colinas. Ela se espalharia. No porão da antiga escola, um grupo de adolescentes encontrou um mapa. Era feito de couro humano, com símbolos entalhados a sangue. Mostrava a localização de 5 selos espalhados pela vila, marcas antigas que, se reativadas, poderiam aprisionar a gruta por mais um século. Mas o tempo era curto. Guiados pelo mapa, eles se dividiram. Cada um seguiu para um selo. No caminho, enfrentaram visões, alucinações e vozes familiares que tentavam desviá-los. Alguns sucumbiram. Outros enlouqueceram. Apenas 2 conseguiram ativar seus selos. Os demais selos foram manchados de sangue, corrompidos pelas presenças da gruta. Os tentáculos escuros começaram a emergir do solo, enroscando-se nas casas, puxando tudo para baixo. Os gritos podiam ser ouvidos por quilômetros, mas ninguém vinha ajudar. Afinal, Candeias estava fora dos mapas há décadas. Os 2 sobreviventes, Clara e Lucas, se esconderam na capela. O sino agora tocava ininterruptamente, como se uma entidade ali dentro estivesse sendo despertada. Lá, encontraram um livro escondido sob o altar, com a inscrição: "Para acordar a besta, basta esquecer seu nome." Eles entenderam. A gruta se alimentava do esquecimento, da indiferença, da negação. Era por isso que os adultos fingiam não ouvir o sino. Porque o simples ato de lembrar já era uma forma de alimentar o monstro. E agora, quase todos tinham esquecido. Clara leu as palavras finais do livro, sacrificando sua própria lembrança, apagando-se da mente de todos. Desapareceu na mesma hora. Lucas ficou sozinho, com a responsabilidade de manter viva a história, mesmo que ninguém acreditasse mais. A memória era sua única arma.
Mas Pedro apareceu novamente. Dessa vez, não como uma visão, mas como algo sólido. Seus olhos ainda brilhavam em azul, mas agora havia um véu de dor em seu rosto. Você não vai conseguir, Lucas, ele disse. A próxima gruta será você. Lucas fugiu. Correu pelas ruas desertas, enquanto o chão desmoronava atrás dele. As casas eram engolidas pela terra, sugadas por bocas invisíveis. A luz azul agora cobria o céu inteiro, como se o dia tivesse sido arrancado. A gruta não era mais uma caverna. Era o mundo. Ele voltou à colina, determinado a entrar. Se o mal estava lá dentro, era ali que deveria enfrentá-lo. Carregava consigo o livro, o mapa e o nome de Clara gravado na palma da mão. Precisava lembrar. Precisava resistir. Ao atravessar a fenda, sentiu o tempo parar. Tudo estava em silêncio. Lá dentro, reencontrou os outros. Aqueles que haviam sido engolidos. Seus corpos estavam suspensos no ar, como marionetes em fios invisíveis. Todos com os olhos azuis. Todos sorrindo. Pedro estava no centro, com os braços abertos. Bem-vindo à consciência, disse. Lucas recitou as palavras do livro uma última vez. A gruta tremeu. Os corpos começaram a cair, inertes. A luz azul piscou, instável. Pedro gritou, um grito que soou como 1000 vozes se partindo ao meio. A realidade se dobrou. E então, silêncio. Lucas acordou em um campo florido, sem saber quem era. Não havia vila. Não havia colinas. Apenas um sino distante, tocando ao meio-dia. A gruta tinha vencido, mais uma vez. Mas agora, ela estava escondida dentro de alguém. E ninguém sabia quem era. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode